Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Nossa paz, de piedade, de
Deus, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos governais pelo vosso Espírito e nos guardais com vossa proteção, estendei sobre nós a vossa misericórdia e sede propício às nossas súplicas, para que a fé dos que creem em vós seja sustentada pelos vossos benefícios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos, para que se convertessem a Deus e acreditassem em nosso Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando ele. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reina
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste no meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos nesta liturgia a leitura do capítulo 17 do Evangelho de São João. Ontem concluímos a leitura do capítulo 16, ouvindo de Nosso Senhor: No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Iniciando o capítulo 17 do Evangelho de São João, começamos a ouvir a chamada oração sacerdotal. Como indiquei nas homilias, nós estávamos ouvindo o discurso de despedida de Nosso Senhor. Depois que Jesus conclui o seu discurso, ele começa a fazer a oração sacerdotal. Jesus dirige ao Pai oração em favor dos seus discípulos. Nós aprendemos com a oração sacerdotal de Jesus que nós podemos contar com a mediação de Jesus. Lendo o Escrito dos Hebreus, nós aprendemos que Jesus é o mediador por excelência. Jesus está junto do Pai, ele cuja ascensão viveu, carregou consigo a natureza humana, e carregando consigo a natureza humana, Jesus nos insere na glória da Trindade. E junto do Pai, Jesus é o nosso mediador, para que nós também possamos percorrer o mesmo caminho que Cristo percorreu, ou seja, entrar nas alegrias do céu. Portanto, com a oração sacerdotal,
nós aprendemos que podemos viver a nossa vida em paz, porque temos o intercessor. O próprio Jesus disse: eu enviarei um outro Paráclito, porque ele é o primeiro Paráclito. Paráclito significa defensor, advogado. O primeiro defensor, o primeiro advogado que nós temos junto de Deus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Também o escrito dos Hebreus nos ajuda a compreender o significado da contemplação de Jesus como nosso intercessor junto do Pai. O escrito dos Hebreus diz que Jesus foi igual a nós em tudo. Jesus experimentou os dramas que nós experimentamos. Enquanto verdadeiro homem, Jesus passou pelas mesmas dificuldades, os desafios que nós, como peregrinos sobre a face da terra, passamos. Jesus compreende o drama da existência humana, aquilo que nós hoje experimentamos, as lutas que nós vivemos, os dramas pelos quais nós passamos. Jesus experimentou na própria carne as situações da vida humana, e isso revela a sensibilidade de Deus. Claro, Deus é Deus, Deus conhece todas as coisas, mas Deus quis mostrar concretamente para cada um de nós que Ele não fica alheio aos sofrimentos, aos dramas da existência humana. E de que modo Deus manifestou o seu comprometimento com o homem, assumindo a natureza humana, sendo igual a nós em tudo, exceto no pecado. A oração sacerdotal de Jesus nos ensina que nós temos no céu esse grande mediador que é Jesus Cristo, que intercede por nós, que conhece os dramas da existência humana e por isso mesmo é sensível às nossas dores, aos nossos sofrimentos, às situações que nós enfrentamos durante a vida. O texto da primeira leitura, o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo está fazendo o seu discurso de despedida, como Jesus. São Paulo está fazendo a sua despedida dos cristãos da comunidade dos Efésios. São Paulo está em Mileto, manda um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. E São Paulo faz o seu discurso. Chama a atenção, porque São Paulo faz o seu discurso falando sobre a sua missão. São Paulo está fazendo um discurso àqueles que têm a missão de liderar a comunidade. Os anciãos são os presbíteros, eles têm a responsabilidade de cuidar da comunidade. São Paulo está dizendo que ele oferece aos anciãos o seu testemunho de vida, ou seja, o seu exemplo. Qual é o ensinamento que nós recolhemos do discurso de despedida de São Paulo, que está caminhando para Jerusalém, e depois São Paulo será levado a Roma, onde ocorrerá o seu martírio? São Paulo ensina que o nosso ensinamento, aquilo que nós queremos transmitir, aquilo que nós queremos exigir do outro, nós primeiro precisamos viver. Nós queremos educar, queremos orientar, mas antes de tudo, nós precisamos oferecer a ajuda, a orientação, através do nosso testemunho de vida, porque São Paulo está fazendo um discurso, dando conselhos para os anciãos a partir da própria vida. Às vezes, o pai e a mãe exigem algumas coisas dos filhos, mas eles não oferecem um testemunho. Uma vez eu presenciei uma cena um pouco constrangedora, confesso. Uma mãe exigindo do seu filho que ele não mentisse. E por que foi constrangedor? Porque o menino respondeu: mas a senhora mente. Constrangedor. Para mim, muito mais para a mãe. Exige do filho a verdade, mas quando o TJ bate no portão no domingo de manhã, o que faz a mãe? Diga que a mãe não está. Como você vai cobrar a verdade do seu filho
Como você vai exigir que o filho não grite com você se você grita com o filho? Veja, São Paulo está ensinando que nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo, precisamos ensinar, educar, sobretudo com o nosso testemunho. São Paulo está falando, mas São Paulo está falando a partir daquilo que ele vive. Qual é a provocação que o texto nos faz? Superar essa dicotomia, essa separação entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Vamos viver e falar. A nossa fala precisa acontecer a partir daquilo que nós estamos vivendo. Claro, nós temos as nossas imperfeições, estamos lutando, precisamos buscar todos os dias a nossa conversão. É necessário que nós ofereçamos bons conselhos, mas nos esforcemos para viver aquilo que nós estamos sugerindo. Do contrário, aquilo que nós estamos falando não terá uma eficácia, porque o nosso testemunho de vida, aquilo que nós estamos fazendo, contradiz completamente aquilo que nós estamos anunciando. Neste quinto dia da novena do Espírito Santo, seguindo com o nosso itinerário, vamos meditar sobre a penitência. E por que vamos meditar sobre a penitência? Em razão do tema central da nossa novena. Eu repito o versículo. Trata-se do versículo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Nós estamos fazendo o nosso itinerário, tendo presente o nosso tema central. E qual é o nosso projeto? É recolher todos os instrumentos necessários durante a novena para que o homem que vive segundo a carne possa morrer em nós e passe a viver em cada um de nós o homem que vive segundo o Espírito. Para que nós deixemos de viver segundo a carne e passemos a viver segundo o Espírito, nós precisamos ter os instrumentais. Sem as ferramentas, sem os instrumentos, nós teremos dificuldade de viver segundo o Espírito. E nós já adquirimos, colocamos na nossa caixa de ferramenta alguns instrumentos. Em primeiro lugar, nós meditamos sobre quem é o Espírito Santo, porque é necessário conhecer, porque é o Espírito Santo que vai nos impulsionar a viver segundo o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que deve reinar nos nossos corações para que passemos a viver uma vida segundo o Espírito. Depois nós compreendemos qual é a fonte originante da tristeza, o que de fato gera no coração do homem a tristeza, e nós aprendemos que é a rebeldia. Primeiro, Satanás se rebela contra Deus. O homem tentado por Satanás se rebela contra Deus, e rebelião é sinônimo de pecado. É o pecado que acarreta tristeza do coração do homem. Meditando a fonte originante do pecado, nós olhamos qual é a fonte originante da alegria. E no dia de ontem nós meditamos dois temas: o tema a fonte originante da alegria e a oração. Nós aprendemos que a fonte originante da alegria é o contrário daquilo que nós meditamos no primeiro e no segundo dia. Aquilo que nós meditamos a respeito da tristeza. A fonte originante da tristeza é a rebelião. Quando nós permanecemos em Deus, quando que o homem se rebelou contra Deus? Quando o homem decidiu sair da presença de Deus. Ele não permaneceu na presença de Deus. Quando nós permanecemos na presença de Deus, nós vivemos a alegria, nós experimentamos a alegria. Citamos o texto do Evangelho de São João, no capítulo 15. É permanecendo em Cristo que nós vamos experimentar a alegria. E permanecer em Cristo é sinônimo de santidade. Você lembra aquela frase que eu disse que era para postar no Facebook? E os mais jovens no Instagram: santo, quem é mesmo? Santo é todo aquele em quem nós encontramos Deus. Esse é o santo. O santo é aquele em quem Deus pode ser encontrado. Esse é o santo. Isso é santidade. E nós meditamos sobre a oração.
que a oração nos aproxima de Deus, é o diálogo com Deus, e na oração nós somos transformados por Deus, porque vamos ouvindo o Senhor, vamos dialogando com Deus, e Deus vai nos corrigindo, nos ensinando. Hoje nós encontramos no nosso itinerário a penitência como uma ferramenta. A primeira questão, o primeiro ponto: por que fazer penitência? É suficiente nós aprendermos para a salvação o batismo? Está na Escritura: crê no Senhor Jesus, seja batizado e será salvo tu e tua família. Para a salvação, conforme a revelação divina contida na Escritura, é necessário o batismo. Mas então por que nós precisamos fazer penitência? Ou ainda, é suficiente para a nossa santificação? O sacramento da Eucaristia, nós comungamos o próprio Deus? Nós ainda somos confirmados na fé pelo sacramento da Crisma? Por que nós precisamos fazer penitência depois de ter recebido todos esses sacramentos, os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã? Porque nós somos pecadores, porque nós rompemos com Deus pelo pecado. Mesmo recebendo todas essas graças que nos santificam, nós precisamos, porque trazemos a consciência, essa inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. Como nós trazemos essa inclinação, nós precisamos nos reconciliar novamente com Deus, porque recebemos o perdão. Aqueles que são batizados adultos recebem, inclusive no batismo, o perdão dos pecados pessoais. Enquanto criança, bebê, nós recebemos a remissão do pecado original. Mas aqueles que recebem o batismo na idade adulta também recebem o perdão dos pecados pessoais. Por que nós precisamos? Porque nós somos pecadores. Sendo pecadores, homens que recebem o perdão de Deus, a graça de Deus, mas mesmo assim morrem no pecado, nós precisamos fazer penitência. Porque a penitência, a grosso modo, ela tem 3 finalidades. 3 finalidades. A penitência é reparação, uma das finalidades, reparação. A penitência é prevenção e a penitência é configuração. O que significa dizer que uma das finalidades da penitência é a reparação? Por que reparação? Porque nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. O nosso pecado é uma ofensa a Deus. Portanto, a penitência é um dever de justiça. Por exemplo, eu causo algum dano à casa da Alice. O que eu preciso fazer? Eu preciso reparar esse dano. Eu quebrei o vaso da sala dela. Por dever de justiça, eu devo reparar esse dano que eu causei. Como o pecado é uma ofensa a Deus, pela penitência nós estamos reparando o mal que nós causamos, uma ofensa que nós fizemos a Deus. Em primeiro lugar, a penitência é esse processo de reparação das ofensas que nós fizemos contra Deus. É um dever de justiça, é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo que eu posso fazer. Me dispor a reparar o dano que eu causei na casa da Alice. É o mínimo. Segunda finalidade, a penitência, ela serve de prevenção. Por que prevenção? Ela nos previne contra futuros pecados, pois pela penitência fortalecemos nossa vontade contra as seduções dos prazeres perigosos. A penitência é também um exercício que nos fortalece. Quando nós fazemos penitência, é como ir à academia. Você vai adquirindo massa muscular, e quando você precisar da força, você tem um condicionamento físico. Ou alguém que corre, você se prepara para a maratona, é assim, né? Você se prepara e você consegue concluir a prova porque você se exercitou. Você tem um preparo físico, uma disposição física necessária para concluir a prova. Do contrário, você não tem. A penitência é um exercício espiritual que nós fazemos para que nós possamos fortalecer nossa vontade contra as más inclinações. Como falei, nós trazemos a consciência, essa inclinação para o pecado.
Se nós não estamos fortalecidos, na hora da tentação, nós não teremos força espiritual suficiente para resistir. Portanto, a penitência nos ajuda como um remédio que previne contra as seduções dos prazeres perigosos. É um exercício de domínio sobre a vontade. Nós passamos a ter um domínio sobre a vontade. Temos forças para dominar a nossa própria vontade. E por fim, o terceiro fim da penitência, a configuração. Por que configuração? Quando nós olhamos para Cristo, mesmo Cristo não precisando fazer penitência, Jesus fez penitência. Pela penitência nós nos aproximamos de Cristo, nos configuramos a Cristo. Se Cristo que é santo, 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 que não tinha pecado, que não teve pecado, Ele fez penitência para dar o exemplo. Nós, que somos chamados a imitar o Cristo Jesus, também devemos imitá-lo em relação à prática penitencial. Se Jesus fez penitência, e quando nós olhamos a vida dos santos, os santos fizeram penitência, nós também somos chamados a fazer penitência para se aproximar de Cristo, para estar mais próximos de Cristo, para viver como Cristo Jesus. Segundo ponto, a prática da penitência. Trata-se de uma prática legítima. Nós encontramos inúmeros textos na Sagrada Escritura que realçam a importância da penitência. Hoje existe uma corrente que é contra a penitência, que imagina que a penitência é coisa da Idade Média, que não é necessário mais fazer penitência, mas a penitência continua legítima. Inclusive a igreja, toda quarta-feira de cinzas, proclama o Evangelho que narra Jesus aconselhando a penitência. Na quaresma, a igreja prega incansavelmente acerca da necessidade de fazer penitência. Portanto, a prática da penitência é uma prática legítima. Nós encontramos muitos textos bíblicos que falam da penitência. João Batista fazia penitência, como disse Jesus, fazia penitência. No Antigo Testamento, o povo de Deus fazia penitência. A penitência é uma prática legítima. Agora, quando se trata de uma prática penitencial, nós precisamos ter discernimento. Essa é a questão fundamental sobre a prática da penitência. Muitas pessoas não têm discernimento para fazer penitência. Quando você se dispõe a fazer uma penitência, e essa penitência é branda, simples, que não é prolongada, não exige muito, você pode por si mesmo fazer penitência. Mas quando você se dispõe a fazer uma penitência mais severa, muito mais exigente, prolongada por muito tempo, você deve buscar um orientador espiritual. Você não aplica a si mesmo esse tipo de penitência, porque nós corremos o risco de incorrer na vaidade, porque podemos fazer penitência por pura vaidade, para dizer que estamos fazendo penitência, ou ainda para que os outros vejam que nós estamos fazendo penitência, ou ainda você pode estar incorrendo no mal do escrúpulo. Você pode entrar no pelagianismo. O que é o pelagianismo? Pelágio defendia que a salvação acontece pelo esforço próprio. Então eu passo a fazer severas penitências, imaginando que pelo fato de fazer severas penitências eu tenho direito à salvação. Quando se trata de penitência mais severa, uma penitência mais exigente, penitência mais prolongada, você precisa procurar um confessor, um orientador, para que você possa se aconselhar antes de assumir essa penitência, porque isso cria depois um problema de consciência. O que acontece? A pessoa estabelece uma penitência rigorosíssima, depois ela não consegue cumprir, ela não tem forças para cumprir, porque às vezes a penitência realmente é até desumana, mas ela não teve bom senso. Juiz em causa própria sempre é tendencioso. Você precisa ter uma orientação. A penitência é importante e relevante. A prática penitencial é necessária
do nosso processo de santificação, de conversão, mas nós precisamos fazê-la sempre com prudência, consultando o orientador espiritual. Não imponha a si mesmo uma penitência severa sem antes consultar o confessor, o orientador espiritual, para que ele possa te ajudar. É mais recomendável que você, inclusive, espere que ele mesmo sugira alguma penitência. Você pode até sugerir: eu imagino que seja importante para a minha vida espiritual uma penitência, mas consulte, para não incorrer na vaidade, para não incorrer no escrúpulo, para não incorrer no pecado, o pecado de alguém que é orgulhoso e por isso mesmo não é capaz de ser sábio o suficiente para pedir uma orientação antes de colocar para si mesmo uma penitência. A prática da penitência continua legítima, mas ela precisa ser feita com bom senso, discernimento e equilíbrio. Terceiro ponto: algumas dicas sobre penitência. Claro que eu vou falar de forma assim, bastante genérica. Existem muitas penitências que nós podemos fazer. Vou indicar algumas. Mas antes, as obras de penitência. O que nós podemos fazer como penitência? Em vista de buscar a nossa santidade, a morte do homem velho, para que o homem novo viva em nós. Uma primeira obra de penitência: a abstinência. A abstinência é uma forma de fazer penitência. O que é abstinência? É deixar de comer alguma coisa apetitosa. Não, vou deixar de comer couve, não gosto de couve. Isso é penitência. Eu faço abstinência daquilo que eu gosto, aquilo que é prazeroso, aquilo que é apetecível, aquilo que é apetitoso. Chegamos até a salivar quando vemos o prato. Isso é abstinência. Eu abro mão de um único alimento. Por exemplo, gosto muito de carne. Chego no almoço, um bife saboroso, acebolado. Vou fazer uma abstinência. Vou comer o almoço, feijão e salada. Não vou comer carne. Uma abstinência, é uma penitência. Vou deixar de comer a sobremesa, é uma abstinência. Eu estou abstendo da sobremesa. Poderia comer, mas vou abster-se dela. Isso é uma abstinência. Uma segunda obra de penitência: o jejum. Veja, a abstinência é uma coisa, o jejum é outra coisa. As pessoas fazem confusão. A abstinência é isso que eu acabei de dizer. O jejum é a restrição alimentar mais exigente. É quando você faz uma restrição alimentar. Você vai se privar de uma alimentação completa. No caso da igreja, a igreja ensina que o jejum, chamado jejum eclesiástico, é uma única refeição completa no dia. Nós geralmente fazemos 3 refeições completas no dia, pelo menos: o café da manhã, o almoço e o jantar, pelo menos. Como seria o jejum eclesiástico? Uma única refeição completa. Por exemplo, não faria o café da manhã, apenas o almoço, não faria o jantar à noite. Isso é o jejum. É uma restrição mais exigente. Isso é o jejum. E depois nós encontramos também na prática das obras de penitência aquilo que eu chamo de renúncias, que também nós podemos encontrar como mortificações. São renúncias que nós podemos fazer. Então nós temos a abstinência, o jejum e as renúncias. Deixar de utilizar meios confortáveis. Por exemplo, num calor, ao invés de ligar para o ar-condicionado, eu não ligo. Vou fazer o quê? Uma renúncia. É uma mortificação. Eu poderia estar refrigerado dentro do carro, mas não vou fazer isso. Por uma questão de renúncia. Vou oferecer isso como uma penitência. É uma forma de penitência. Eu poderia ligar. Não é um pecado ligar o ar-condicionado, mas eu não vou fazer isso. Eu vou abandonando os confortos. Eu vou abandonando os prazeres que são lícitos. E isso eu faço voluntariamente. Não, eu não vou ligar o ar-condicionado no carro nesse verão. Mas o ar está estragado, não tem como ligar mesmo. Então isso não é renúncia. Porque nós somos espertos. Nós tentamos burlar a nossa própria penitência. Então é entender que pela renúncia é uma renúncia voluntária.
aquilo que é lícito, eu poderia utilizar aquilo, mas não vou. Outros exemplos, são exemplos. O que é importante? Cada um de nós avaliar o que podemos fazer. Aqui são alguns exemplos, eu estou repetindo para ficar bem claro. É alguns exemplos, tem muitos exemplos, alguns. E cada pessoa tem que pensar a partir de si, do seu estado de saúde, da sua idade, das suas condições físicas, qual é a penitência que eu posso fazer. Por exemplo, tomar um banho gelado. Isso é uma penitência. Seria muito mais confortável tomar um banho quente. Mas eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer uma renúncia do banho quente. Tem pessoas que têm pavor do banho gelado. Seria uma ótima penitência. Você pode fazer isso oferecendo uma renúncia. Depois, escolher o assento menos confortável. Você pode escolher ter uma cadeira confortável e um banquinho sem encosto. Eu vou escolher o banquinho sem encosto. É uma penitência, é uma renúncia. Eu poderia sentar na poltrona confortável, mas eu vou escolher um assento menos confortável. Fazer alguma atividade humilhante, não humilhante no sentido que você está sendo humilhado, mas para você humilhante. Por exemplo, pode ser que alguém se sinta humilhado lavando o banheiro. A pessoa fala, eu? Lavar o banheiro? É uma ótima renúncia. Eu vou renunciar a esse meu orgulho e vou lavar o banheiro. E tantas outras coisas que às vezes para mim é humilhante, mas eu vou fazer. Isso é uma renúncia, é uma forma de fazer penitência. Ou mesmo fazer alguma atividade que para você é uma atividade que é penosa. Você poderia de repente pagar para que alguém passasse a sua roupa, mas naquele mês você diz, não, eu posso pagar, mas eu não vou pagar. Ou melhor, eu vou pagar, mas a pessoa vai vir aqui em casa e não vai passar, sou eu que vou passar. É uma renúncia. Estou fazendo uma penitência. Estou fazendo um sacrifício. Dormir sem travesseiro, uma penitência. Renunciar o colchão confortável e deitar no chão é uma penitência, uma forma de renúncia. Rezar de joelhos ao invés de sentar, aqueles que podem, é uma penitência, é uma renúncia que eu faço. Diminuir o tempo do sono, eu poderia dormir até mais tarde, mas levanto mais cedo, é uma penitência. Veja, são alguns exemplos. Você precisa pensar na sua própria vida e pensar nas suas condições físicas, na sua idade, o que eu posso fazer como penitência. Porque às vezes, tudo isso que eu citei como um exemplo, a título de exemplo, para você é muito tranquilo fazer tudo isso. O que vai exigir realmente de nós? Todas as práticas penitenciais ajudam a mortificar os desejos desordenados, a promover a morte desse homem velho. No fundo, o que nós estamos fazendo? Um exercício para ter o domínio sobre a própria vontade, para que nós não sejamos escravos dos nossos desejos. E isso não toca tão somente a nossa vida espiritual. Quando nós temos autodomínio, isso afeta toda a nossa vida positivamente, no trabalho, a nossa formação intelectual, a convivência com as pessoas, tudo isso é afetado positivamente, porque nós passamos a ter um domínio sobre nós. É importante ressaltar que a penitência não pode ser um atentado contra a saúde, um atentado contra a integridade física. Não é isso que Deus quer. A penitência é esse exercício espiritual que nos ajuda a promover a morte do homem velho para que o homem novo viva em cada um de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus a graça para que possamos viver as nossas práticas penitenciais. Se almejamos viver segundo o Espírito, é preciso que morra em cada um de nós um homem velho. E um instrumento, uma ferramenta é a penitência. Procuremos. Lembre que a Igreja prescreve uma penitência para todas as sextas-feiras do ano, todas as sextas-feiras do ano. A abstinência de carne é uma penitência, uma abstinência, uma penitência, todas as sextas-feiras do ano, exceto quando é uma solenidade. Nos outros dias, nós somos chamados a fazer nas sextas-feiras a abstinência de carne, que pode ser comutada. Segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, você pode substituir essa abstinência por uma outra, ou mesmo por alguma obra de misericórdia corporal, como visitar um doente, ir ao cemitério rezar pelos fiéis defuntos,
meditar o Santo Terço, meditar a Palavra de Deus também são formas de contar a penitência que a Igreja prescreve para as sextas-feiras. Vamos valorizar essa ferramenta que nós temos, que nos ajuda a viver esse processo de conversão, de mudança de vida. Irmãs e irmãos, a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo é um dom que o Espírito Santo nos oferece cada dia. De todo o coração, peçamos ao Pai, dizendo: graça. Para que o Espírito Santo encha de luz o rosto da Igreja, através do testemunho convicto dos seus membros e da oblação de muitos deles, até o martírio, oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que as divisões que atormentam este mundo sejam superadas por desejos sinceros da unidade e de paz, e pela ação silenciosa do Espírito do Pai e do Filho, oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que a vida espiritual das comunidades cristãs seja alimentada pela certeza serena de que Deus é fiel e pela dedicação incansável dos seus pastores, oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que todos os que buscam um sentido para suas vidas abram o coração a uma forte experiência cristã e descubram que a vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Para que, cheia de confiança, a Mãe do Senhor, a nossa comunidade aprenda a crescer na expectativa de alcançar a plenitude da glória no reino dos céus. Oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Oremos pelos doentes, Maria Sardela Dias, Jandira, Wilson, Deusa, Francine, Valdemir de Oliveira Ross, Larim, Rodrigues da Silva, Leonardo, Angélica. Que Deus conceda-lhes saúde corporal e espiritual. Oremos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Vamos concluir as preces da nossa comunidade rezando a oração da novena do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, tu és a fonte de toda a santidade e o distribuidor dos bens celestiais. Ó luz verdadeira, que iluminas todo homem que vem a este mundo, purificai-nos de toda mancha, curai as nossas feridas e salvai as nossas almas. Tu que és o mestre da verdade,
santifique os dons que trazemos à vossa presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. A verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele, nosso único mediador, entrou uma vez por todas no santuário dos céus e intercede por nós, garantindo-nos a perene efusão do Espírito Santo. Pastor e guardião de nossas vidas, Ele nos chama à unânime oração, a exemplo de Maria e dos apóstolos, na espera de um novo Pentecostes. Por este mistério de santificação e amor, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção e a ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anuncia o Senhor a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão e o nosso bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós querido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso meio os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Ambrósio, Maria, João, Edna, Alceu Alves de Oliveira, Maria Bernadette Domingos de Oliveira, Giovanni Antônio Nani. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não, Deus, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Espírito do Senhor.
Aproveite-nos, Senhor, estes dons que recebemos, para que vivamos sempre no fervor daquele Espírito que de modo admirável derramaste sobre os vossos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã seguimos com a nossa novena, mesmo horário, às 19h30. Lembra que nós seguimos com as inscrições da catequese abertas na Secretaria Paroquial, bem como com a nossa rifa da moto da BIS 110 cilindradas. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor